O livro de Apocalipse. Muita gente acha complicado, né? Cheio de imagens, profecias que parecem um quebra-cabeça. Mas e se a gente pudesse decifrar isso juntos? Começando, claro, pelo seu primeiro capítulo, que é super poderoso. É exatamente isso que a gente vai fazer, mergulhar na visão que deu início a tudo. Olha só, o livro já começa com tudo. Essa promessa aqui ecoa até hoje. É uma declaração assim bombástica que já define o tom de urgência e de grande expectativa de toda a revelação. Basicamente anuncia o clímax da história. Mas antes desse evento grandioso, a história começa de um jeito muito mais pessoal, sabe? Para a gente entender a profecia de verdade, a gente precisa voltar para onde ela nasceu, numa ilha rochosa com um homem exilado que ouviu uma voz que mudaria o mundo para sempre. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira parte da nossa análise foca no contexto e no propósito dessa mensagem. Por que essa revelação foi dada? E para quem era? Vamos entender. A pessoa que recebeu essa visão foi João, o apóstolo. E é interessante que ele não se apresenta como uma figura distante, não. Ele se descreve como um irmão e companheiro no sofrimento. Ele estava exilado justamente por causa da fé dele e escrevia para igrejas que, assim como ele, estavam passando por muita perseguição. Entender o cenário histórico aqui é crucial. Pensa só, estamos no final do primeiro século. Era uma época de perseguição intensa aos cristãos pelo Império Romano. João está lá, na ilha de Patmos, por ordem do imperador Domiciano. É nesse ambiente de opressão total que a mensagem de esperança e de soberania de Deus chega com uma força absurda, prometendo que o tempo está próximo. E que mensagem, hein? É como se fosse a assinatura de Deus na carta. Ele se apresenta como o começo e o fim de tudo, o eterno, o todo-poderoso. Essa declaração simplesmente estabelece a autoridade inquestionável por trás de cada palavra que João está prestes a escrever. Agora a gente vai para o momento central do capítulo. A partir daqui a coisa muda. Deixa de ser uma carta e se transforma numa visão espetacular, quando João ouve aquela voz e se vira para ver algo indescritível. João nos conta que estava em espírito no dia do Senhor, que muito provavelmente era um domingo. Ele estava, digamos, numa sintonia espiritual que o preparou para o que vinha. E, de repente, uma voz. Mas não um sussurro, um som com a autoridade de uma trombeta que o chama. É impossível de ignorar. Ao se virar, a primeira coisa que ele vê não é a pessoa, mas o ambiente. 7 candelabros de ouro puro. Essa imagem inicial já prepara a gente para algo sagrado, sabe? Remete diretamente ao candelabro que ficava no tabernáculo, o lugar da presença de Deus com o povo dele. E então, no meio dos castiçais, ele surge. Não é o Jesus humilde da Galileia, mas o Cristo glorificado, o Filho do Homem, que o profeta Daniel já tinha falado. A visão é avassaladora. Cada detalhe irradia poder e santidade, cabelos brancos de sabedoria eterna, olhos de fogo que veem absolutamente tudo, pés de bronze que simbolizam um juízo firme, e um rosto que brilha tanto quanto o sol. E qual a reação de João, que era um amigo íntimo? Terror absoluto. Ele que um dia deitou a cabeça no peito de Jesus, agora simplesmente desmaia diante da glória dele. Isso nos mostra a imensa majestade, a santidade esmagadora do Cristo ressurreito. Mas aí, o terror dá lugar ao consolo. Jesus o toca e diz: não tenha medo. Ele se identifica não só pela sua glória, mas pela sua história. Ele é aquele que vive, que esteve morto e que agora está vivo para todo sempre. É a vitória sobre a morte em pessoa. Certo, mas o que tudo isso significa? A visão é riquíssima em símbolos. Vamos agora decifrar algumas dessas imagens tão poderosas para a gente entender a mensagem mais profunda por trás delas. Cada detalhe aqui é simbólico, revelando um aspecto do caráter de Cristo. O cabelo branco, por exemplo, não é velhice, mas lembra a imagem do ancião de dias de Daniel, simbolizando eternidade e sabedoria. Os olhos de fogo representam um conhecimento que penetra tudo. Os pés de bronze, um juízo firme e justo. E a espada que sai da boca dele não é de metal, mas é a sua palavra, que é poderosa e cortante. O número 7 aparece o tempo todo. São 7 igrejas, 7 estrelas, 7 castiçais. Na simbologia da Bíblia, 7 é o número da perfeição, daquilo que é completo. A mensagem, portanto, é para a totalidade da igreja, em todos os lugares e em todas as épocas. Olha, essa parte aqui é o ponto central do consolo. Quando Jesus diz que tem as chaves da morte e do Hades, que é o reino dos mortos, ele está declarando que tem soberania total. Para aqueles cristãos perseguidos, essa era a garantia de que nem mesmo o imperador romano tinha a palavra final sobre a vida deles.
O poder supremo é de Cristo. A visão não foi só para impressionar o João, de forma alguma. Tinha um propósito muito claro. Vamos ver agora como tudo isso se transforma numa missão direta para as igrejas. E o mais interessante é que o próprio Cristo começa a decifrar o mistério. As 7 estrelas na mão direita dele são os anjos ou mensageiros responsáveis por guiar as igrejas, muito provavelmente seus líderes. E os 7 castiçais são as próprias igrejas. A imagem é clara. Cristo sustenta a liderança e caminha no meio do seu povo. Então, o ponto crucial é este. A visão revela um Cristo que não está distante. Ele está presente, ativo, sustentando e observando suas igrejas. Ele sabe das lutas, das vitórias e das falhas. Para aquelas igrejas que estavam debaixo de perseguição, essa era a imagem mais encorajadora que poderiam receber. A tarefa de João, então, é definida em 3 passos bem simples e diretos: ver, escrever e enviar. Ele se torna o canal por onde a visão do Cristo glorificado chegaria até as igrejas sofredoras da Ásia, preparando o terreno para as mensagens específicas que vêm nos próximos capítulos. E assim a gente termina a nossa análise do primeiro capítulo. A imagem de um Cristo poderoso, soberano e presente no meio do seu povo deu força para uma geração inteira enfrentar a perseguição. A questão que fica para nós é: como essa mesma imagem de um Salvador que venceu a morte e que caminha entre nós pode fortalecer a nossa jornada hoje? Fica aí a reflexão.